Olá, tudo bom? Meu nome é Sofia Casagrande, eu vim aqui a convite do Legal Hackers Mackenzie. Eu sou membro da Liga, é uma liga de direito digital, e hoje a gente veio aqui falar sobre engenharia de prompt com a Isabela Godoy, o Rafael Perillo ia vir também, mas ele acabou tendo um compromisso e não conseguiu. A Isabela é advogada formada em Direito pela PUC Campinas, com especialização em Direito Digital e Compliance pelo IBMEC. Mestrado em Métodos Extrajudiciais de Resolução de Disputas Empresariais pela Escola Paulista de Direito e LLM em International Dispute Resolution pela Universidade de Humboldt, em Berlim. Atualmente é doutoranda de Programa de Tecnologias de Inteligência e Design Digital da PUC-SP e advogada especialista em Legal Management, Legal Operations e Inovação no Faila Lima Advogados. Quer falar alguma coisa? Então, eu já vou começar introduzindo as perguntas. O nosso objetivo aqui, com as perguntas, é explicar os fundamentos, as técnicas e como qualquer profissional pode se beneficiar da engenharia de prompt, no modo geral. A minha primeira pergunta é: o que é engenharia de prompt e por que ela se tornou tão importante na interação com inteligências artificiais? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, tanto do Legal Hackers Mackenzie quanto da Logarithms por nos receber aqui no dia de hoje, para falar sobre esse assunto que eu acho bastante relevante, tanto porque é meu tema de pesquisa doutoral, quanto porque está sendo alvo de muito estudo e utilização de quem trabalha no mundo, né? Não só no mundo jurídico, mas também somos afetados bastante por essas ferramentas. Então, o que é e para que serve, né? Por que a engenharia de prompt se tornou uma área de pesquisa? E para falar um pouquinho sobre isso, eu vou aproveitar que eu trouxe essa apresentação e vou dar alguns passos para trás, já que infelizmente o Rafa não pôde comparecer aqui conosco hoje, eu vou tomar a liberdade de aproveitar o meu tempo extra e dar uma aulinha para vocês sobre fundamentos básicos de inteligência artificial, embora eu acho que aqui a maioria das pessoas já entende um pouquinho mais do que é inteligência artificial. Colocando todo mundo na mesma página para a gente entender por que isso é relevante, particularmente para a área de engenharia de prompt. Quando a gente está falando de inteligência artificial, nós podemos estar tratando de diversos modelos, né? Modelo de reconhecimento de fala, como, por exemplo, a Alexa de vocês faz em casa, ou a Siri faz no celular, ou o OK Google, enfim, qualquer assistente de voz trabalha com esse modelo de reconhecimento de fala. A gente tem também os modelos de classificação de imagem, que inclusive são a mão na roda para acessibilidade hoje em dia, porque a gente pode criar o texto alternativo com algumas formas de inteligência artificial. E nós temos também os modelos de processamento de linguagem natural, como os LLMs, que vocês já devem ter usado para interagir, como ChatGPT, Gemini, Claude, etc., que traduzem, né, essas informações de texto para esse modelo vetorial. Vou chegar no modelo vetorial, mas antes disso a gente precisa entender o que é a semântica por trás. E não se preocupem, tudo isso vai fazer sentido na hora da gente falar de engenharia de prompt especificamente. A gente precisa dar alguns passos para trás e entender alguns fundamentos de teoria da comunicação para entender por que isso é relevante para o mundo probabilístico das inteligências artificiais. Então, quando a gente está falando de comunicação, a gente tem, primeiro, essa base, a questão das semântica lexical, que são o significado das palavras. Quando a gente fala cadeira, quando a gente fala amor, cada uma dessas palavras tem um significado e elas evocam um pensamento, uma imagem, um sentimento e simbolizam coisas entre nós. Assim que a comunicação começou, né? A gente precisava de descritivos para dizer, olha, tem um tigre dente de sabre atrás de você, e aí a gente criou um som para isso e a língua foi evoluindo. Depois tem a semântica composicional, que é o significado das sentenças. Então, além de eu entender garrafa de água, eu sei que esse é o objeto, garrafa de água, eu posso dizer, estou abrindo a garrafa e eu compreendo esse ato dentro de uma semântica dessa sentença completa. E nós temos também a língua no contexto. Aqui a gente começa a falar dos significados dos diálogos e discursos. É onde a coisa dá uma complicada e muita gente já derrapa aqui. O que a gente fala é a parte da interpretação de texto, o fraco de muitos, felizmente no direito acredito que o fraco de poucos, mas para quem é de outras áreas às vezes, na verdade toda a briga do direito é porque a gente acha que a outra pessoa não entendeu o que a gente quis dizer, né? Se a gente tivesse todo mundo entendido, 1/3 das disputas não iam existir. Eu falo que briga no direito pode ser por 3 motivos: má fé, 100%,
fui lá dolosamente, culposamente, fiz algo de errado. O outro percentual é força maior, aconteceu algo, deu problema. E o terceiro é falha de comunicação. Eu falei alguma coisa, você não entendeu, e aí essa parte da língua no contexto que começa a pegar. E por que tudo isso vai fazer diferença quando a gente fala de sistemas de inteligência artificial? É importante a gente entender que os sistemas de inteligência artificial, eles não trabalham dentro da mesma lógica semântica que nós trabalhamos. Então, nós trabalhamos dentro dessa pirâmide aqui, a gente tem a semântica lexical, começamos a aprender ali como bebezinho, você fala papai, mamãe, você vai associando essas palavras a objetos concretos, consegue formar depois teorias abstratas, entender conceitos como amor, como lar, que são mais complexos, até que a gente chega, inclusive, nessa parte da interpretação de texto. Os modelos de inteligência artificial são modelos estatísticos probabilísticos. Então, eles não fazem interpretação de texto da forma que nós, seres humanos, compreendemos essa interpretação. Eles fazem um modelo de semântica distributiva. Então, nós criamos ali vetores para representar essas palavras. Então, essas palavras são compreendidas dentro de uma semântica de distribuição. Qual é a probabilidade dessa outra palavra vir depois da que eu acabei de falar? E é assim que a gente vai concatenando esses elementos dentro de uma semântica composicional distributiva para modelos de inteligência artificial. Então, eu não estou dizendo qual que é a palavra que deve gramaticalmente vir depois daquela. Eu estou dizendo que a probabilidade de ser essa e não aquela é maior e, portanto, eu escolho esse caminho e não aquele. E a partir disso a gente consegue representar essas palavras num contexto. Então, o modelo de língua, que é dos quais estamos falando, principalmente quando vamos entrar nessa área de engenharia de prompt, ele é um modelo de distribuição de probabilidade sobre sequência de palavras. É por isso que muitas vezes a gente dá um comando muito similar e o resultado é muito similar, porque a probabilidade daquele resultado é a maior e, portanto, essa é a resposta que eu recebo. Bom, vou pular aqui a parte de tokens, porque eu acho que isso não é interessante para a gente. O que é interessante a gente entender hoje, para responder aqui, inclusive, a pergunta da minha moderadora, é que a engenharia de prompt, portanto, dentro desse contexto de inteligência artificial, é o prompt, né, que é um comando, é um texto em linguagem natural, nossa linguagem humana, que solicita que a inteligência artificial generativa execute uma tarefa específica. Ou seja, eu estou criando estrutura e estratégia através da linguagem para obter um resultado específico. Então a gente vai entender daqui para frente que prompt é o comando. Então toda vez que eu me referir a prompt, eu estou falando desse comando que nós damos para a inteligência artificial responder uma pergunta, executar uma tarefa. E a engenharia está na formatação desse comando. Então como eu redijo, como que eu formato, e aí a gente pode falar tanto sobre redação quanto sobre formatação, porque tudo isso vai impactar no resultado. Acho que isso responde a nossa primeira pergunta? Sim, super respondida. A segunda eu acho que vai muito do que você ia falar mesmo. Quais são as boas práticas universais para construir prompts eficientes? Bom, já estou no caminho certo, então. Boas práticas universais, elas vão ficar muito ligadas aqui, tanto a gente entender esses fundamentos práticos da inteligência artificial, como um modelo estatístico probabilístico, quanto da gente entender básicos da comunicação. Eu brinco de vez em quando eu dou aula sobre esse tema, que nós devemos tratar a nossa inteligência artificial como uma pessoa estagiária que está no seu primeiro dia naquela tarefa. Então, a quantidade de explicação, o nível de detalhamento, a forma como eu comunico esse comando vai impactar bastante no resultado. Tem outras pessoas que dizem que se você se comunicar com a inteligência artificial com a mesma clareza que você precisa se comunicar com uma pessoa autista, você também vai ter excelentes resultados. Porque você precisa ter um raciocínio muito concreto e muito bem concatenado, sem grandes metáforas, sem analogias, para fazer essa explicação, e isso melhora os resultados. Claro, existem dois grandes segmentos que eu costumo trazer em pauta, que são os usos de frameworks, que nos ajudam a elaborar esse raciocínio, e algumas estratégias. As estratégias estão muito ligadas à forma de funcionamento da inteligência artificial, a gente entender
alguns vieses que são naturais dos algoritmos, né, dos modelos estatísticos, não tratando dos vieses humanos, mas dos vieses do modelo, e como isso pode nos ajudar a ter resultados melhores. Então, duas coisas: entender básica de comunicação e entender os fundamentos da inteligência artificial. Tudo isso vai te nortear para conseguir fazer um prompt melhor. No final das contas, quanto mais clareza tiver no seu comando, melhor vai ser o resultado que você obtém. Muito legal. Eu estava pensando, uma vez eu ouvi uma frase que falaram que o ChatGPT poderia atrapalhar muito a comunicação humana, mas pensando pelo lado de pensar para elaborar perguntas, talvez seja um jeito de que até melhore, né, a comunicação. Então, enfim, um ponto interessante. O próximo ponto é até onde a engenharia de prompt vai ser uma habilidade necessária, assim como, por exemplo, um Excel, um pacote Office, e até que ponto a evolução de a gente vai precisar cada vez mais escrever melhor os prompts ou cada vez menos vai ser uma habilidade necessária porque o ChatGPT vai ficar extremamente esperto. Acho que aqui nós temos muitos conceitos objetivos a serem trabalhados. Vou tentar objetivá-los antes. O que é bom, o que é ruim, o que é melhor. Eu tento basear bastante das minhas opiniões em evidência e eu separo o que eu tenho evidência do que eu não tenho evidência. Se isso vai ser um futuro em termos de uma habilidade totalmente necessária, aqui a gente já entra num campo totalmente especulativo. E eu acompanho professores que são da opinião de que sim, essa vai ser uma habilidade cada vez mais necessária, e outros que dizem não, essa não será uma habilidade tão necessária, porque a tendência é que as máquinas evoluam para se tornarem cada vez mais próximas da nossa linguagem natural e a gente precisar fazer menos esforços. Por exemplo, a gente tem uma pesquisa que fala sobre o impacto da formatação, de você usar um pouco de linguagem computacional no seu prompt e o quanto isso impacta. Nessa pesquisa, esqueci o título dela, mas eu posso pegar a referência para vocês depois. Na pesquisa, os pesquisadores fizeram um teste com 4 formatos diferentes. Eles fizeram em Markdown, que é basicamente usando hashtag para separar os tópicos, em linguagem natural, então simplesmente o texto escrito, usando pontuações que nós usaríamos na gramática natural, YAML, Y-A-M-L, que é um formato de linguagem computacional, e JSON, J-S-O-N, que também é um formato de linguagem computacional. Interessante é que uma das hipóteses era de que a linguagem natural seria a performar pior dentro desses testes. Ela fica em segundo lugar, ela ganha do Markdown. Então, o formato de Markdown, apesar de ser algo que pode ser usado dentro da linguagem computacional, não contribuiu tão positivamente para os resultados nessa pesquisa. Em linguagem natural, fica em segundo lugar, mas os resultados são até 42% melhor quando a gente começa a configurar esse layout em formato JSON, que impacta muito, né? A gente pensar num percentual de acurácia, de melhoria de 42%, é um impacto significativo. Então, o que a gente tem de realidade hoje não está tão próximo da nossa linguagem natural a ponto da acurácia dessas formatações ser irrelevante. Então, a gente ter um estudo de engenharia de prompt é necessário porque vai nos ajudar a produzir resultados melhores no que a gente tem de tecnologia hoje. A tendência, porém, o que as Big Techs anunciam aí nas conferências é de que elas querem evoluir, avançar com as pesquisas dessas inteligências artificiais para que elas fiquem cada dia mais próximas da nossa comunicação em linguagem natural. E aí, isso, para mim, Isabela, me faz acreditar que a área de engenharia de prompt vai morrer? Não. Porque, de novo, senão não existiria direito. Nós não teríamos qualquer conflito relacionado à comunicação. Então, a gente vai continuar precisando ter uma área, pode não ter mais esse nome, a gente pode repensar
como que vão ser estruturados esses comandos, mas para mim a engenharia de prompt está muito ligada à comunicação clara. Então, para mim, enquanto pesquisadora, foi muito natural ir por esse caminho, né? Eu já estudava design thinking, já estudava linguagem simples e comunicação, e a engenharia de prompt é basicamente a comunicação no mundo da inteligência artificial. Enquanto a gente tiver problemas comunicacionais entre humanos, a gente também vai ter entre máquinas. Muito legal, adorei. E agora, passando mais para o dia a dia jurídico, né? Você fala bastante sobre direito e tecnologia. A minha próxima pergunta é como a engenharia de prompt pode ajudar nas tarefas repetitivas do setor jurídico, tipo revisão de contrato, resumo de jurisprudência e esse tipo de coisa. Vamos lá. A gente precisa separar um pouco aqui o joio do trigo, porque eu sinto que as pessoas pensam que a inteligência artificial às vezes vai ser uma ferramenta mágica que vai resolver as suas tarefas repetitivas, e muitas vezes uma automação simples vai resolver mais problemas do que você trabalhar com uma inteligência artificial, seja ela preditiva, seja ela generativa. Então, eu acho que antes mesmo da gente começar a estudar engenharia de prompt e IA, a gente precisa dar uns 5 passos para trás enquanto juristas e pensar: primeiro, qual é o meu objetivo com essa tarefa que eu estou executando? O que eu quero com isso? Ter clareza de objetivo me ajuda a determinar onde eu quero chegar. É o gato da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe onde você quer chegar, o caminho não importa. Então, se você vai usar uma automação, um IA preditivo, um IA generativa, se você vai fazer um prompt excelente, não importa. E muitas vezes o que acontece é a pessoa não sabe onde ela quer chegar e a inteligência artificial faz ela chegar mais rápido na beira do precipício, que era onde ela já estava chegando mesmo, era o caminho onde ela se destinava de toda forma. Então, ter essa clareza de objetivo é muito importante para entender, poxa, será que eu realmente preciso de inteligência artificial nisso? Porque eu vou ter que lidar com uma série de outros problemas quando eu estou falando de IA. De novo, a gente está falando de modelos probabilísticos e não determinísticos. Quando eu estou falando de um modelo determinístico, eu falo de um modelo de software onde eu sei exatamente que output eu vou ter, que saída eu vou ter a partir do input que eu dou. Então, eu sei dizer se aquilo está certo, se aquilo está errado, porque eu tenho clareza do processo, eu sei o que está acontecendo. Quando a gente fala de modelos de inteligência artificial, nós estamos falando de modelos probabilísticos. Então, eu estou falando de probabilidade de resultado, o que significa que eu não tenho certeza da minha saída, do meu output, a partir do meu momento de entrada, do meu input. Então, precisamos ter toda essa clareza para entender se a inteligência artificial vai realmente ser necessária nessas tarefas. Dito isso, eu já vejo como há muitas iniciativas de mercado que trazem a inteligência artificial como uma ferramenta muito útil. A gente tem tanto iniciativas públicas, como a própria Maria, que foi implementada já no STF. A gente já tinha outras iniciativas de inteligência artificial, tanto no STF quanto em diversos outros órgãos públicos brasileiros. Nós temos dentro do segmento privado muitas empresas que estão trabalhando em modelos de LLM, né, tipo GPT, mais especializado para atuação jurídica, como a Harvey, que é um cenário internacional, a Jurídico AI, que é uma brasileira. Então, nós temos iniciativas de empresas que estão a partir dos modelos de LLM, então nós estamos usando os Large Language Models para criar aqui um refinamento para um modelo de linguagem que atue especificamente no jurídico. A partir disso, eu posso sim ter ali um assistente pessoal, um tutor pessoal, que vai me ajudar a executar mais rapidamente algumas tarefas no meu dia a dia, ou inclusive me ajudar a aprender capacidades e técnicas que eu ainda não tenho para realizar outras tarefas. Então, a gente pode ter, com essas ferramentas, um ganho de velocidade nessas tarefas repetitivas. Nós podemos ter um ganho de capacidade. E isso já está virando, inclusive, debate para quem está dentro do mercado de trabalho. Porque uma das questões que a gente especulava quando surgiu a inteligência artificial era justamente, bom, eu vou ter aqui um monte de sênior que trabalha mais rápido, ou eu vou ter aqui um monte de júnior que está mais empoderado com o ferramental para trabalhar melhor. A pesquisa mais recente de Stanford nos mostrou que, pelo menos no cenário americano, a hipótese que se concretizou foi a primeira. Nós temos um monte de sênior usando inteligência artificial
para trabalhar mais rápido e não necessariamente pessoas júniores usando inteligência artificial para trabalhar melhor, trabalhar habilidades que eles ainda não teriam desenvolvido. O que nos gera um problema de sustentabilidade de mercado que pode ser debatido num outro momento ou virar pergunta de pesquisa de mais alguém. Então, eu vejo sim que há utilidade, falta, porém, para o nosso mercado jurídico brasileiro ainda um pouco de clareza sobre o que nós queremos com essas ferramentas. Seja ganhar velocidade, seja aumentar a capacidade. A gente está vivendo ainda o momento de phase-out do hype, né? De, poxa, tudo tem IA agora. Vamos entender onde ela realmente é necessária, onde ela realmente pode agregar. E aí eu uso muito no meu dia a dia para diversas tarefas, posso trazer aqui exemplos práticos de como usar isso no dia a dia, mas nos mantendo no campo teórico tem utilidades, a gente só precisa refletir muito bem sobre onde usar. É isso, onde, como usar, né? Assim, qual escolher, porque o chat GPT tem muitos inputs que a gente não sabe de onde vem, ele alucina muito. Enfim, depois eu vou, inclusive, fazer uma pergunta sobre isso. Mas a pergunta de agora é: quais os cuidados que devemos ter ao usar a IA com informações sensíveis de clientes? Olha lá, eu tenho um gráfico para isso. Vou pular aqui inúmeras etapas e vamos falar sobre o framework que eu mesma criei para responder essa pergunta. Posso usar inteligência artificial generativa? Se o conteúdo é confidencial, a minha resposta imediata seria não, mas você pode assinar alguns modelos, então o ChatGPT empresarial, por exemplo, ou o Copilot da Microsoft, já prometem algum nível de segurança da informação que pode te dar um respaldo para, inclusive, tratar informações confidenciais dentro desses ambientes. Eu ainda não tenho uma garantia específica do quanto isso realmente é seguro. Já me fizeram essa pergunta. Não, mas eu realmente posso colocar lá um material confidencial? Porque nós já vimos diversos jurídico horror stories, né? Tivemos aí o caso da Samsung, que teve um modelo, eu não lembro se era de celular, acho que era um modelo de celular que eles estavam trabalhando e vazou ali uma inovação de mercado porque os desenvolvedores estavam trabalhando com o GPT para chegar nessa inovação, e aí vazou lá um modelo dentro da IA, porque não estavam usando um espaço fechado de informação. Então, assim, a princípio, se o conteúdo é confidencial, pense duas vezes. Em especial porque as pesquisas brasileiras, em particular a pesquisa da professora Dora Kaufmann com a Abrasca, nos mostraram que nós temos muitas pessoas usando inteligência artificial, mas poucas corporações usando inteligência artificial. Então a tendência é que essas empresas ainda não tenham necessariamente uma política fechada, não assinem uma plataforma específica, mas as pessoas fazem uso dessa ferramenta, né? Então eu tenho ali o ChatGPT, o Claude, whatever, e eu uso essa ferramenta de forma anonimizada ou de uma forma mais cautelosa, o que me faz seguir esse caminho de, se é confidencial, evite. Se não é confidencial, aí nós vamos para um outro critério de avaliação, que é a sua capacidade de supervisionar esse resultado. Porque as ferramentas são incríveis, elas vão gerar respostas maravilhosas. E é como meu queridíssimo orientador Joe Cortez sempre fala, o perigo da inteligência artificial não é ela mentir, não é ela nos alucinar, é ela nos convencer de que ela está certa. Então, ela pode alucinar, ela pode gerar informações que são incorretas, por quê? Porque ela está trabalhando dentro daquele sistema probabilístico. Então, não é uma mentira, né? Era a resposta mais provável, mas não é uma resposta verdadeira. O problema é que ela faz isso de uma forma extremamente convincente, e aí nós somos levados a engano. E é aqui que eu trago essa minha solução. Você tem expertise para supervisionar o resultado? Então, se eu estou usando inteligência artificial para me auxiliar na revisão de um contrato, que eu sei fazer, eu sei do que eu estou falando, eu posso usar ela sem problema nenhum. Usa a IA, abuse, use as ferramentas que você tem à sua disposição. Porque falar não use, para mim seria a mesma coisa que virar para você falar não use seu notebook para trabalhar. Fique no papel e caneta, porque vai ser muito melhor. E tem estudos que mostram que para memorização de informações, por exemplo, escrever à mão é melhor. Mas não vai acelerar o seu protocolo no PJE ou no falecido ESAGE
agora EPROC. Então, usem as ferramentas com essa sabedoria. Agora, eu não vou usar a inteligência artificial para montar o meu plano de treino na academia, porque eu não sou uma profissional de educação física. A chance de eu ter uma lesão grave é gigantesca, porque ela vai montar um plano, eu vou falar, nossa, montou, claro, eu pedi, ela entrega, né, o comando é a resposta. Agora, se aquilo funciona, se aquilo tem evidência científica, se aquilo tem algum fundamento teórico, eu não tenho como supervisionar. Então, para coisas que não têm impacto, eu quero criar uma postagem para o meu Facebook. Cara, cria. Qual que é o impacto que isso vai ter, entendeu? Não vai lesionar ninguém, não vai machucar ninguém, tá ótimo. Use. Quero testar uma receita nova. O máximo que vai acontecer é seu bolo queimar. Não tem problema nenhum também. Se são áreas que não têm esse impacto negativo, mesmo você não tendo a capacidade de supervisionar, não tem problema. Mas se você precisa garantir que aquele resultado está correto, não use se você não sabe ou não vai supervisionar o resultado. Eu falo não sabe porque eu presumo que estamos todos aqui de boa fé, supervisionando os resultados cautelosamente, da forma como deveríamos. Mas se você ficou com preguicinha e não vai ler, também não usa, cara. É mais fácil você fazer com as suas próprias mãos, porque você vai ter que ler depois. Eu sinto muito, não economiza tanto tempo assim, ainda tem o trabalho de revisão. É super legal isso que você comentou, principalmente a frase do seu orientador, né? Que o problema maior não é que o ChatGPT ele pode alucinar. Ele vai alucinar. O problema é você acreditar nele e não olhar para isso com um olhar crítico. E a minha pergunta agora, como estudante de direito do primeiro ano, é: o quanto você recomenda que estudantes de direito que acabaram de ingressar na faculdade usem esse tipo de inteligência artificial, contando que eles não têm senso crítico ainda suficiente para conseguir julgar se a informação é ou não uma alucinação? E aí eu acho que corre muito esse risco da frase que seu orientador falou. Continuando a pergunta, também tem uma questão que me preocupa de não usar, que é ficar para trás. Então, a gente está vendo que talvez seja uma habilidade extremamente necessária para os mercados, só que qual seria o caminho ideal, a justa medida para esses estudantes de direito que ingressaram agora? Meu amigo foi: pressuponha que não há senso crítico. Então já tem um pressuposto analítico aqui para utilizar. Veja, eu não sou pesquisadora da área de IA em educação, mas as pesquisas com as quais eu tive contato dentro desse segmento ainda não são conclusivas sobre o benefício ou o malefício do uso como um todo, né? A gente não tem uma resposta única dizendo é bom ou é ruim. O que nós temos de evidência por enquanto é que inteligência artificial pode afetar a sua capacidade criativa. Então, nós temos estudos comparativos com o grupo controle que mostram o grupo que usa a inteligência artificial desde o início da sua criação versus o grupo que não usa ou usa a partir do meio do caminho, o quanto isso influencia, e as evidências por enquanto são que quem usa a inteligência artificial desde o começo meio que aprende a pedalar com rodinha e tem muita dificuldade para tirar essas rodinhas depois. Eu perco um pouco de capacidade criativa, eu tenho impactos na memória, então a capacidade de retenção de informações daquilo que é criado com inteligência artificial também diminui. Temos esses impactos. Nós também temos perspectivas muito positivas do uso de inteligência artificial no dia a dia, que inclusive é o que tem sido alvo de debates regulamentacionais no mundo inteiro, né? Como que nós regulamentamos, né? Como que a gente cria a moldura adequada para que o uso seja dentro desse formato adequado? A gente tem uma questão de curva de aprendizagem que pode ser muito positivamente impactada pela inteligência artificial. Então, se você olhar para o modelo de sala de aula hoje, a gente vai trabalhar com uma curva de pico onde eu tenho um pequeno percentual dessa sala de 30, 60, 120 alunos que performa mal. Temos aqui uma pequena quantidade de pessoas que vai tirar notas abaixo da média, que não vai performar bem. Depois eu tenho uma grande massa de pessoas que vão performar medianamente e também uma pequena massa de pessoas que vai performar muito bem. E nós já temos estudos pedagógicos
pedagógicos que mostram como a tutoria, então o trabalho em grupos menores ou no 1 a 1, podem empurrar essa curva mais para frente, fazendo com que a minha massa, essa média de volume, se desloque para pessoas terem notas cada vez maiores. Não significa que eu vou resolver o problema de todo mundo, mas eu vou melhorar a vida de muitos estudantes, né? Então, essa individualização do ensino é algo que nós já temos evidência. E há quem argumente que a inteligência artificial pode nos ajudar a fazer essa individualização. Então, a gente vai cair um pouco aqui nessa questão do uso com senso crítico. Alguns professores têm me procurado, inclusive, para tentarem elaborar atividades melhores, avaliações melhores, porque a gente entra um pouco nessa. Pô, se eu estou fazendo uma avaliação que uma inteligência artificial passa e o meu aluno não, será que essa é a forma correta de avaliar? Temos essa questão. Depois nós temos, né, aí os professores vão criando hacks e a gente vai pensando em formas melhores de avaliar os alunos, que é um segmento muito importante. E nós temos também a orientação dos alunos. Eu acho que os professores podem implementar isso, inclusive, dentro de sala de aula, né? Quais ferramentas usar, como usar. O ChatGPT, se eu não me engano, já tem um modo estudante, um modo estudo que dá para ativar. Não tenho certeza. A ferramenta que eu mais tenho indicado para questões de estudo, que eu uso muito para as minhas pesquisas e para redação de conteúdo, é o Google Notebook LM, porque eu consigo ali criar um ambiente fechado onde ele vai fazer a pesquisa só dentro das notas, dos textos, dos artigos que eu coloquei naquele ambiente, e a partir disso eu consigo criar esse sistema de tutoria. Então eu interajo com a plataforma criando perguntas, né? Tem gente que chama de flashcards, eu consigo criar mapas mentais. Uma ferramenta que eu uso bastante para me ajudar a revisar conteúdos é a opção de podcast. Então, pô, eu li 30 artigos e eu quero criar um podcast debatendo esses 30 artigos só para evocar a minha memória. Pô, muito legal. Então tem formas bem interessantes da gente usar essas ferramentas no dia a dia. E aí a gente volta para outras questões básicas do ensino, né? Você já usar o ChatGPT para algumas coisas ou colar na prova, vai te dar o mesmo resultado, você não vai aprender aquele conteúdo. Então, se você não está aprendendo o conteúdo, não tem valor. Se você percebeu que você está fazendo um uso dessa ferramenta não para te auxiliar na execução da tarefa, mas para te substituir na execução dessa tarefa, não tem valor de aprendizagem. Eu achei muito legal que você falou da questão do podcast, porque usar o chat com criatividade, né? Então, isso é uma coisa que garante que a criatividade não vai acabar. E é isso, realmente impulsiona muito. Eu gostei muito da sua resposta. Já encaminhando para o final, minha pergunta é: quais são os exemplos práticos de prompts que aumentam a eficiência em um escritório de advocacia? Qualquer prompt bem feito vai aumentar a sua eficiência, porque as pesquisas nos mostram que um prompt bem formatado aumenta a acurácia versus um prompt mal formatado. Dito isso, isso é uma regra geral para escritórios de advocacia ou qualquer pessoa que faz uso em qualquer outro segmento do conhecimento, mas nós temos algumas pesquisas interessantes da Thomson Reuters Labs, que por serem da Thomson Reuters também tem ali um viés de disclaimer, então fica aí essa nota de que foi a equipe da Thomson Reuters que desenvolveu essas pesquisas, nos mostrando em 2 artigos diferentes, um em que eles tentam ensinar o LLM a pensar como advogados e outro que eles usam modelos analíticos jurídicos específicos, como a IREC, para tentar melhorar a acurácia de resultados. E, na verdade, essas 2 formas de pesquisa estão muito relacionadas com a área de engenharia de prompt, que é a estruturação do meu raciocínio, a estruturação do meu comando vai mudar a acurácia e, portanto, a performance desse prompt. E quando a gente está falando de estrutura genérica, nós sabemos já, a gente tem muita pesquisa sobre chain of thought, que é linha de raciocínio, nós temos outras sub-áreas dessa linha de chain of thought, como chain of verification, que é cadeia de verificação e etc., que nos mostram que quando a gente, entre muitas aspas aqui, explica para a inteligência artificial como ela deve pensar, a metodologia que ela deve utilizar
para cumprir aquela tarefa, para responder aquela pergunta, ela performa melhor. E o que os pesquisadores da Thomson Reuters fizeram foi aplicar isso para uma estrutura de raciocínio jurídico específico. Então, eles perceberam que nós, juristas, não analisamos problemas da mesma forma que um matemático ou que um comunicólogo e assim por diante. Nós temos uma certa forma própria de pensar, e aqui eu vou usar o exemplo da IREC, que inclusive aparece em uma das pesquisas da Thomson Reuters. A IREC é o acrônimo para Issue, Rule, Application e Conclusion, que no nosso português brasileiro é a subsunção do fato à norma e a conclusão. Então, eu tenho a norma, que é a regra, né? Eu tenho o rule, eu tenho a norma, eu tenho o fato, eu faço essa subsunção, que é a aplicação, e eu tenho uma conclusão. Isso é uma forma de raciocínio que é bastante específica do jurídico, né? Eu nunca vi ninguém de qualquer outra área dizer que eles fazem subsunção do fato à norma. Mas a partir do momento que eles explicaram para a inteligência artificial como fazer essa estruturação, então eu digo para a inteligência artificial, olha, eu preciso que você faça uma análise desse fato. Né? Qual que é o issue? Qual que é o problema? Ah, eu tive um atraso de voo de 5 horas. Esse é o fato. Como que eu vou fazer essa análise? Eu vou puxar as normas aplicáveis. Então, eu puxo as normas aplicáveis, eu vou puxar as regras de direito do consumidor, de direito civil, as regras da ANAC, que podem ser aplicáveis a essa situação. Vou fazer a subsunção do fato à norma. Vou entender. Bom, 5 horas de atraso se enquadra dentro das regras da ANAC, isso pode ocasionar um dano moral, tem regras do consumidor que são aplicáveis nessa relação, e por último eu chego numa conclusão. E aí o ChatGPT pode inclusive te responder essa pergunta corretamente, dizendo, olha, segundo a legislação brasileira, as regras aplicáveis e a jurisprudência, você pode ter o direito a uma reparação por danos morais, por exemplo. Por quê? Porque eu expliquei como fazer esse raciocínio. Então, muito dessa performance melhor no jurídico está em explicar o meu raciocínio. E é por isso que o que você falou faz muito sentido, né? De fazermos perguntas melhores. A partir do momento que eu sou obrigado a dar um comando claro, eu sou obrigado a pensar como eu raciocínio aquele problema. Então tá, eu vou fazer uma análise contratual, mas o que eu analiso nesse contrato? Eu analiso uma questão de risco. Esse risco ele tem uma escala. Como que eu torno essa questão mais objetiva? Eu olho para essas cláusulas, eu agrupo elas. Qual que é o critério de agrupamento dessas cláusulas? Em que ordem elas aparecem? Por que eu acho que elas têm que aparecer nessa e não naquela ordem? A partir do momento que nós estruturamos o nosso próprio raciocínio, fica mais fácil criar esse comando e, a partir disso, ter melhores resultados. E, dentro do direito, isso não é diferente. É isso, então. Chegamos ao fim do painel, que foi você. E é isso, muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Tá bom. Sim, senhora. Perfeito, pessoal. Muito obrigada. Foi um prazer. Pode vir, pode vir.